É como se já não bastasse, as coisas já estavam difíceis, né? Nunca custa piorar. De fato, as medidas são medidas positivas e o governo vai ter que fazer alguma coisa, mas eu não acredito que elas sejam, infelizmente, suficientes para que sejam mantidos os empregos, para que a crise não reverbere da forma como tudo se anuncia que ocorrerá. Mas, de fato, uma questão hoje que é esta previsão dessas medidas, outra é a implementação. A gente sabe que há realmente, em alguns casos, essa questão dos impostos pode impactar positivamente, pode ali equilibrar um pouco mais a balança, mas a depender dos setores, porque haverá setores em que a perda diante do tarifaço é tão grande que essas medidas não se mostrarão, no final das contas, como capazes de fechar esse balanço. Então, a gente espera que outras medidas venham em conjunto, sem entrarmos aqui no mérito do que ocasionou ou não o tarifaço, mas a gente espera que, de fato, medidas venham e que possam permitir que a nossa economia não vá mais ainda ralo abaixo. E é óbvio, né, Beatriz, que isso vai sim impactar na questão das eleições, para os dois lados, na verdade, a depender de como a população entenda quem é o responsável por tudo isso. Luciana, falando ainda então em quem é o responsável, em como isso impacta em 2026, a gente teve diversas entidades se manifestando ao longo da semana apoiando esse pacote emergencial. Isso para o governo Lula é um bom sinal? Para o governo Lula, sim, é um bom sinal. Porém, eu não sei até quanto ele vai conseguir manter esse bom sinal, porque nós temos uma situação que, ao meu ver, é muito complicada aqui. Quando ele vem e cria, ele vai criar mais uma despesa pública, que é a Câmara Nacional de Acompanhamento das Empresas, para fazer o acompanhamento aí da aplicação de todas essas medidas. Quem vai pagar isso? Vai ser através da tributação? Porque nós temos uma redução, um crédito aqui que vem da prorrogação do prazo do drawback, que vai ser prorrogado. Ou seja, eu produzi e deixo de pagar determinados impostos. Se eu entrego, eu estou isento. Se eu não entrego, eu tenho que pagar acrescido de juros, de multas, ou seja, um dinheiro que acaba entrando no caixa. Então, quando ele prorrogar isto, e se essa empresa não conseguir cumprir isso lá na frente, vamos criar uma lacuna muito maior, um déficit muito maior nas contas públicas, né? E o que é mais importante, quem vai executar o controle, o compliance, quem vai gerenciar os riscos que são impostos por essas medidas. A gente tem algumas medidas como essa em momentos assim de crise, como por exemplo na pandemia, que elas acabam se estendendo, né, por algum tempo. Na pandemia teve algumas dificuldades, inclusive no Congresso Nacional, por exemplo, de até quando alguns benefícios seriam estendidos ou não. E aí te pergunto, Mônica, nesse momento que há uma rusga entre o governo federal e o Congresso, há uma base menor ali do governo federal, a gente pode encontrar dificuldades lá na frente, de repente, para começar a tirar benefícios desse pacote emergencial à medida que negociações forem avançando? Bia, boa tarde você que está aí nesse fim de semana acompanhando a Jovem Pan. Você tocou num ponto nevrálgico importantíssimo. Justamente eu ia trazer o exemplo do PERSE, que foi aquele incentivo que foi dado para o setor de eventos na época da pandemia. Aquele incentivo estava programado para durar um prazo X e a hora que estava chegando perto do final, começaram as empresas a se movimentar para dizer, não, veja bem, vamos manter um pouco mais, o prejuízo foi maior do que a gente esperava. E essa questão da transitoriedade é absolutamente fundamental. Eu entendo que o que aconteceu não estava programado, nós estamos numa guerra com os Estados Unidos, essa guerra tem dois fatores que causaram, uma é o posicionamento adotado pelo presidente Lula em relação aos BRICS, em relação a tudo isso, e a outra é o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi lá cutucar a onça e dizer, olha, está errado. Então, os dois lados contribuíram para o brasileiro se encontrar nessa situação de calamidade, mas enquanto nós estamos hoje no meio desta guerra, nós, povo brasileiro, preso nessa guerra entre os gigantes, alguém precisa montar as tendas para atender os feridos e doar sangue para esse pessoal. Então, é importante, sim, que este dinheiro esteja disponibilizado, que haja um plano de contingência. Não adianta esperar que, poxa, eu sei, o Brasil está quebrado, nós não estamos tendo dinheiro para entregar livro escolar, mas se deixar quebrar todas as empresas que exportam, não só a criança não vai ter o livro escolar, mas o pai não vai ter emprego, ela não vai ter leite na mesa. Então, é uma situação de emergência e é desta forma que tem que ser tratada, num contexto de guerra e que esteja muito claro que ele vai ter começo, meio e fim. A gente gasta quase 800 bi de renúncias e incentivos que já deveriam ter acabado. Esse é o grande perigo dessa medida.
Thaís, para o governo Lula, qual a mensagem que passa agora, né? Precisei lançar um pacote emergencial porque falhamos nas negociações ou não? Estamos lançando um pacote para ajudar porque conseguimos isenção e mesmo assim o governo Trump segurou ali e quis taxar, né? A narrativa fica jogada para que lado? Certamente foi uma decisão totalmente acertada do governo. Todo mundo criticou, dizendo que o presidente não fazia diplomacia, dizendo que não tinha que bater de frente com Trump, e ele bancou o que tinha que ser bancado. O Brasil é soberano. Ninguém vai dizer para o Brasil como as coisas vão acontecer aqui dentro. Todo mundo ficou com medo. Disseram que ia ter um impacto de 3% no PIB, agora já estão falando em 0,2%. Né? O Trump recuou, eu tinha avisado que ele iria recuar e ele de fato recuou na laranja, recuou, mudou todas as regras e o Brasil mostrou que através da soberania, do pulso firme, que se faz a diplomacia da forma correta. Então, para mim, foi uma decisão absolutamente acertada. Essa conexão de que as empresas que vão entrar nesse programa têm que manter os empregos, isso demonstra uma preocupação com o social, o que é uma marca desse governo. Não estou dizendo que o governo não tem problemas, não estou dizendo que poderia ser diferente, mas todo mundo apostou que o Lula não deveria, né, bater de frente, que essa história de Brasil soberano não ia dar certo. Tá aí, deu certo, a medida é necessária, claro que pode ser que dependa de outras medidas, mas o fato é que essa aposta no Brasil soberano deu certo e a gente está colhendo os frutos. Diga, Lu. Lu e Mônica, desculpa. Eu só quero dar uma cutucada na Thaís, porque se ela acha que o presidente Lula vem fazendo é um exemplo de boa diplomacia, eu até acho que ele acertou nesta postura e esse plano de contingência é necessário, mas a gente está falhando muito na nossa diplomacia. Não tinha que ter deixado chegar nessa situação, infelizmente. É que eu acho que foi totalmente unilateral, eu não acho que ele deixou chegar. O Trump já definiu que a forma que ele vai fazer a guerra dele é através de imposição de tarifácio e o Brasil já denunciou os Estados Unidos na Organização Mundial, né? De Comércio. Então, eu acredito que sim, foi uma decisão acertada. Eu acho que nós fizemos uma boa pontuação em relação à questão de diplomacia e estamos abertos a outros mercados. O Brasil já ultrapassou em relação à questão da carne, né, e do café para o Canadá. Então, já mostrou que a gente não tem tanto problema igual todo mundo imaginava. E se os Estados Unidos se acha tão grandão, está mostrando aí que o BRICS está para variar o nosso mercado. Então, eu acho que foi sim acertado e continuo dizendo que foi diplomático. Diga, Luciana. Nós temos uma situação muito complicada aqui que refere-se às sobras. Aquilo que não houver venda poderão ser fornecidos para as prefeituras, para os municípios e para os estados. Os prefeitos que tomaram posse há 8 meses atrás, em sua grande maioria, estão com as prefeituras com os caixas quebrados, não estão conseguindo pagar insumos da saúde. E a minha pergunta é, nós vamos ter peixes, frutas e mel sendo adquiridos para merenda escolar ou para fornecer lá como alimentação nos hospitais. E aí o pequeno produtor que está sofrendo o impacto desse tarifaço, ele vai e fornece para a prefeitura XPTO. E ele vai lá na boa fé, porque não vai ter licitação, né? Então, o problema já começa aqui. E aí, não recebe. O problema vai se agravar mais ainda, porque acionar uma municipalidade para receber um contrato, primeiro ele vai ter que suspender. Só que quando ele for suspender, toda a produção dele já foi para lá. E ele vai receber isso quando? É só entrar no portal da transparência dos municípios. Aqui na Grande São Paulo, que vocês vão ver que tem município que arrecada 168 milhões e já gastou só no primeiro semestre desse ano 187, já tem um déficit ali de quase 30 milhões. Tem municípios que arrecadam 2 bilhões e 100 e que já gastou 2 bilhões e 300. Como é que ele vai pagar esse pequeno produtor? De onde vai sair esse dinheiro? Não tem arrecadação de impostos, não tem dinheiro para pagar. E aí o pequeno produtor vai ser lesado mais ainda do que já vem vindo. Quem que se saiu melhor nessa negociação? Quem ainda pode conseguir mudar o jogo de alguma forma? É a figura de Geraldo Alckmin, que despontou como um bom negociador ou não? Presidente Lula? Olha, Beatriz, infelizmente eu vejo na minha visão que
nós não temos ninguém com uma grande fala diplomática. Eu ouso discordar aqui da minha colega de bancada, entendo o governo Lula, sim, um fracasso no ponto de vista diplomático, mas também não estou endossando a conduta da família Bolsonaro, também do outro lado de lá, fazendo aí um barulho que não está trazendo benefícios para nós que somos os mais... Nós estamos no meio das coisas sendo apertados e esmagados. Então, ao meu ver, a fala ruim e antidiplomática de todos os lados e uma ausência de uma voz diplomática forte, coerente. Talvez a gente tenha quem possua essa voz, mas não tem o destaque nem o poder necessário para fazê-lo, né? Não tem ali uma autonomia e não pode falar em nome do país, ou não tem não, ninguém passa a bola para essas pessoas. Então, de fato, hoje, lamentavelmente, além de uma guerra de narrativas que está transbordando num problema econômico mais do que político, no qual sempre a população é que vai sair perdendo pela perda de postos de trabalho, pelo PIB que vai sofrer em relação a isso. Então, na verdade, eu não vejo absolutamente ninguém neste momento que tenha se destacado. Nós tivemos uma tentativa do nosso governador, mas não teve exatamente um destaque, talvez necessário, um aparato para isso. Mas hoje, ao meu ver, dos dois lados é uma falha, inclusive até mesmo da representação norte-americana no Brasil. Diga, Mônica. Você citou aí o vice-presidente Alckmin, mas assim... Não foi real isso, foi sonho de muitas cabeças de achar que o Alckmin teve alguma grande influência. Inclusive, o presidente Lula chegou a dizer que ninguém estava atendendo o Alckmin, ele tentando fazer a negociação. O que foi fundamental na redução dessas tarifas e no Trump voltar atrás, como disse muito bem a Thaís, né? O apelido dele lá é Taco, Trump always chickens out. O Trump sempre arrega. Ele voltou atrás, não foi porque o governo brasileiro fez qualquer tipo de pressão, foi porque o maior lesado nessa história toda é o consumidor americano. Esse aumento de tarifa sobe o preço para o americano. Então, a Associação de Bares e Restaurantes teve... parlamentares do Partido Democrata que mandaram cartas para o presidente. Houve uma mobilização dentro dos Estados Unidos para que essas tarifas não se mantivessem. E quando você olha, os primeiros 800 itens lá que ele já logo deu para trás, foram itens ligados à indústria aeronáutica, a indústrias muito específicas que os empresários americanos que tinham um lobby mais forte fizeram valer. Então, faltou, repito, a atuação do governo brasileiro no sentido de reverter essa situação. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu tenho esperança.